Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema normalização, o problema da escala. Pessoal, suponha que eu queira adicionar uma nova característica ou uma nova coluna ao dataset música que eu usei na videoaula passada, que abordou o tema filtragem baseada em conteúdo. Desta vez, eu vou adicionar a coluna BPM, que significa batidas por minuto. Isso faz algum sentido, pois eu gostaria de caracterizar se a música, se ela é rápida ou se ela é uma balada lenta. Dessa forma, a nova versão do dataset fica como vocês estão observando nesse slide. Notem que os valores da coluna BPM se destacam quando comparados com os valores das demais colunas. E essa diferença, ela leva ao problema da escala, que eu vou explicar a seguir. Então, pessoal, sem a coluna BPM, a música mais próxima de The Black Keys será Heartless Bastard Out to See. Vocês devem lembrar que na videoaula passada eu implementei a, o algoritmo que identifica a música mais próxima e exatamente essa foi a música, né? A música mais próxima de The Black Keys. E a música mais distante é a versão de Smell Like de Teen Spirit. No entanto, se nós adicionarmos a coluna BPM no dataset, essa coluna, por ela ter valores muito, vamos dizer assim, discrepantes em relação aos valores das demais colunas, a coluna BPM ela vai dominar o cálculo e, consequentemente, prejudicar a função de distância, influenciando no resultado. Então, se no dataset tiver a coluna BPM, a música Bad Place será a música mais similar a The Black Keys, simplesmente porque os BPMs das duas músicas estão mais próximos. Beleza? Então a gente observa que o problema da escala ela tem relação com essa diferença entre os valores das colunas. Ok? Vamos considerar um outro exemplo. Suponha que eu tenho um site de namoro, um site de relacionamento, e eu tenha a estranha ideia de que os melhores atributos para corresponder às pessoas, ou seja, para implementar um match, são o salário e a idade. Observem que a escala para as idades varia entre 25 a 53, uma diferença de 28. E a escala salarial, ela varia de 43 mil a 115 mil, uma diferença em torno de 72 mil. Como estas escalas são tão diferentes, o salário domina qualquer cálculo de distância. E aí, para o sistema de recomendação, isso pode ser ruim. Por exemplo, se nós usarmos qualquer uma das fórmulas de distância que a gente aprendeu, o Brian, de 53 anos, seria a pessoa recomendada para Ian, de 35 anos. Ou seja, é uma recomendação que não parece ser boa, né, para um site
deste tipo, um site de namoro. O ideal seria recomendar David a Ian, já que eles têm a mesma idade e os seus salários eles estão bem próximos. No entanto, o Brian ele foi recomendado porque o atributo salário ele domina o cálculo da distância. Observe que existe aí um problema de escala entre a coluna idade e a coluna salário. Os valores de ambas as colunas estão em escalas diferentes. E como os valores da coluna salário se destacam, isso acaba influenciando no cálculo da distância, na recomendação. Beleza? Então acho que deu para entender o que é o problema da escala, né? Então essa diferença de escala entre atributos é um grande problema para qualquer sistema de recomendação. E aí, pessoal, a solução para o problema da escala é a normalização. Observem que a moça ela está normalizando. Então, pessoal, para remover esse viés, nós precisamos padronizar ou normalizar os dados. E um método comum de normalização envolve ter os valores de cada coluna, de cada atributo, no intervalo entre 0 e 1. Por exemplo, considere o atributo salário do nosso exemplo de namoro. O salário mínimo foi de 43 mil e o máximo foi de 115 mil. Isso faz com que o intervalo seja 72 mil. Desculpem, 72 mil, certo? E aí, para converter cada valor em um valor no intervalo de 0 a 1, observe o que nós temos que fazer. Nós temos que subtrair o mínimo do valor e dividimos pelo intervalo, certo? Então vamos confirmar que o menor salário é 43 mil, que é o do Michael, e o maior salário é 115 mil, que é da Rita. Ok? E aí o intervalo, né, entre o mínimo e o máximo é 72 mil. Beleza? Para converter cada valor, cada salário em um intervalo de 0 a 1, repito, subtraímos o mínimo do valor e dividimos pelo intervalo. Observem como esse cálculo é efetuado. Observem que o valor normalizado para Ian é 0,444. Então nós estamos subtraindo o salário da Ian, que é 75 mil, pelo valor mínimo, 43 mil, e o valor obtido a gente divide pelo intervalo entre o maior salário e o menor salário, que é 72 mil. O resultado, 0,444. Beleza? E aí, dependendo do conjunto de dados, esse método bruto de normalização pode funcionar. É uma forma, né, de normalização. Observe na tabela, tem a coluna que apresenta o salário bruto, vamos dizer assim, e a coluna salário normalizado, que apresenta os valores dos salários normalizados, os valores correspondentes normalizados, que varia entre 0 e 1. Beleza? Então essa é a forma mais simples de implementar a normalização. Mas se vocês já estudaram um pouco de estatística,
estarão mais familiarizados com métodos mais precisos para padronizar dados. Nós podemos padronizar um valor usando o standard score, também conhecido como z-score. Uma outra forma para padronização de dados, para normalização. Ok? E a ideia é determinar quão comum ou extremo uma determinada pontuação é em relação à média, em unidades de desvio padrão, que é uma medida de dispersão em torno da média. Então vocês estão vendo aí a fórmula do Standard Scoring, certo? Que é igual a cada valor menos a média dividido pelo desvio padrão. Beleza? E embaixo a gente pode ver a fórmula do desvio padrão. Vocês estão vendo aí, né? Onde x é um valor, x' é a média dos valores e card de x é a cardinalidade de x. Isto é, quantos valores existem. Beleza? Pessoal, considere os dados do exemplo do site de namoro. Observe, então nós temos aí nessa tabela os salários de cada participante do site de namoro. A soma de todos os salários é de 577 mil. Como há 8 pessoas, a média é de 72.125. E agora é possível nós calcularmos o desvio padrão. Então observe, o desvio padrão, a gente tem aí o desvio padrão calculado, né, e o resultado obtido foi 24.543.01. Tudo bem? Vamos entender melhor como o cálculo de desvio padrão ele é realizado. Observe que o numerador é a somatória da diferença entre um determinado valor e a média, certo? Então, a diferença entre o salário da Ian, 75 mil, pela média, né, 72,125, é um determinado valor que vai ser elevado ao quadrado, certo? E aí essa lógica ela se repete para os demais usuários. Tudo bem? Dividido por 8. O 8 é a cardinalidade. Como são 8 usuários, a cardinalidade é 8. Acho que deu para entender, né, pessoal? E aí o resultado, como eu já falei, é 24,543.01. O desvio padrão obtido. Então, uma vez que a gente obteve aí o desvio padrão e a média, né, 72,125, a gente tem aí a base para calcular o Standard Score, a pontuação padrão, certo? Então observe como esse cálculo ele vai ser realizado. Para cada salário, né, observe, vamos pegar aqui como exemplo o salário de Ian, 75 mil, menos a média, 72.125, dividido pelo desvio padrão, né, que é 24.543.01, e o resultado desse cálculo é 0,117. Então 0,117 é o Standard Score, ou seja, é um valor normalizado do salário da Ian. Certo? Então, a atividade que vocês estão visualizando consiste em calcular a pontuação padrão, o Standard Score, das demais pessoas, né? Da Ali, Daniela e Rita,
E, e aí, ao calcular, né, observe os resultados que foram obtidos. Ali, menos 0,698, Daniela, menos 1,105, Rita, 1,747. Beleza? Então, pessoal, o stand score, ou pontuação padrão, é uma outra forma de normalizar os valores, né, e tratar o problema da escala. Beleza? Certo? Então eu mostrei para vocês duas formas. E aí, como é de praxe, eu sempre deixo uma atividade, né? Eu gostaria que vocês tentassem implementar em Python uma função para normalizar esse dataset que vocês estão vendo. Beleza? Então, tentem desenvolver essa função em Python para lidar com o problema da escala por meio da implementação de uma abordagem de normalização, como essa que eu acabei de ensinar a vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente volta a se ver na próxima videoaula. Um forte abraço.